Fala, minha galera! Beleza? Vindo aqui resolver hoje uma questão dos assuntos mais complexos dentro da química, que causam uma certa agonia, que causam um certo temor para a maioria dos estudantes, né? Que é o assunto de soluções, principalmente quando diz respeito à parte de cálculos. E aí, vou resolver hoje uma questão que foi do Enem de 2020 sobre soluções. Vem comigo para você dar uma olhada. Fala, minha galera! A questãozinha de soluções do Enem de 2020 foi essa daqui. A sacarase, ou invertase, é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo, sacarose, nos monossacarídeos, glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que, a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. E ele traz aqui as massas molares, né, de cada um dos elementos, e no final ele pergunta qual é a concentração da sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise. Então, olha só, aqui ele traz o conceito legal, que é aquele conceito que lembra a ideia de meia-vida, que é o tempo necessário para a massa reduzir a sua metade, ou atividade radioativa. Não é o caso aqui de atividade radioativa, mas o que acontece é que ela está sendo consumida, né, a sacarose está sendo consumida e está diminuindo a sua concentração à metade a cada 100 minutos. Então, ele quer saber, depois de 400 minutos de reação, né, qual é a concentração aqui final da sacarose. Bem, o primeiro passo aqui é você calcular a massa molar da sacarose. Ele te dá as informações, né, de cada um dos elementos, e aí você fazendo o cálculo, ficaria aqui a massa molar, seria basicamente aqui o seguinte: eu teria 12 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 22 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 11 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Fazendo isso aqui, eu tenho que a massa molar, né, ela ficaria aqui igual a 12 vezes 12, 144, 22 vezes 1, 22, mais 116 vezes 11, se fosse 10 vezes 16, daria 160, com um acréscimo de 16, fica 176. Isso tudo aqui vai me dar um valor de 342 grama-mol. Então, a massa molar da sacarose é de 342 grama-mol, beleza? Ele diz que no meu sistema, eu dissolvi 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. O que eu posso fazer? Se você prestar atenção, a unidade aqui, ela está grama por ml, certo? Aqui eu teria o caso de uma concentração comum. Só que a questão, né, no gabarito, você tem o tempo inteiro aqui o quê? Mol por litro, mol por litro, mol por litro. Então, eu preciso converter essa concentração comum, né, de grama por ml, para mol por litro. Então, em primeiro lugar, o que é que eu vou fazer? Vamos calcular o número de mol que existe em 171 gramas de sacarose? Para fazer isso é fácil. Você calcular o número de mol, N, nada mais é do que a massa que você tem, né, da sacarose, dividido pela sua massa molar, que foi o que a gente calculou. Então, o que é que eu teria? Eu teria que N seria igual aqui a M, que é 171, dividido por 342. 171 é metade de 342, então, na verdade, aqui o meu N é igual a 0,5 mol. Então, essa é a quantidade do soluto que eu tenho, né? Eu tenho meio mol aqui de sacarose dentro do sistema, só que o sistema tem um volume de 500 ml. Concentração molar, ela é sempre uma relação que sai em mol por litro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, ó, se eu tenho, vou colocar aqui do lado, tá? Se eu tenho 0,5 mol, aqui pequenininho, 0,5 mol em 500 ml, certo? Quantos mols eu terei dissolvido, né, em 1 litro? Só que 1 litro são 1.000 ml. Então, ó, faz aqui uma regrinha de 3, perceba que é o dobro. Então, o seu X aqui vai ser igual a 1 mol. Pronto. O que você tem aqui, então, é 1 mol de sacarose por litro, tá certo? Solução. Então, eu tenho aqui 1 mol por litro. Só que ele me diz que a cada 100 minutos de reação, a minha concentração, né, que seria aqui nesse caso 1 mol por litro,
já que é dentro de 1 litro que eu tenho, ele vai reduzir na metade. Então, é como se fosse o seguinte, eu começo com 1 mol por litro. Né? Eu tenho aqui 1 mol por litro. 100 minutos depois, após 100 minutos, essa concentração ela vai cair à metade. A metade de 1, 0,5 mol por litro. Opa, mol por litro. Certo? Só que depois de mais 100 minutos, esse cara vai cair de novo à metade. Agora é a metade da metade. É 1/4 do meu valor inicial. Então, eu vou ter aqui 0,5 dividido por 2, 0,25. Beleza? Mol por litro. Só que mais 100 minutos depois, essa concentração ela vai cair de novo à metade. E aí, a metade de 0,25 ficaria 0,125 mol por litro. 0,125? Eu acredito que sim, né? Porque seria aqui 2,5, metade aqui 1,25. Como é 0,25, metade 0,125. Joia. Beleza? Às vezes a matemática assim de cabeça fica barril, tá? Então, e aí o que é que eu tenho? Eu tenho ainda 100 minutos faltando. Perceba que ele perguntou depois de 400 minutos. Aqui foram os meus primeiros 100 minutos, os meus segundos 100 minutos, totalizando 200, os meus terceiros 100 minutos, totalizando 300 minutos, e, por último, totalizar os meus 400 minutos, eu vou ter a metade dessa metade. Então, daqui para cá foi metade, 1/4, 1/8, 1/16. Então, eu tenho aqui a metade de 0,125, 0,0625 mol por litro. Pronto, galera. Olha só o que é que eu tenho. 0,0625, lá na notação científica, o que é que a gente faz? Eu vou puxar aqui 2 vírgulas, né? Ó, puxei aqui a primeira, o número continua menor, né, do que entre 1 e 10, né? Isso, aquela variação ali de notação. Vou puxar outra vírgula, eu aumentei 2 casas, então eu vou diminuir na potência de base 10, 2 unidades. Então, eu teria aqui 6, minha concentração final, né, a concentração molar, seria de 6,25 vezes 10 aqui, elevado a menos 2. Consequentemente, o meu gabarito, ele fica aqui a alternativa, a letra B. Perceba que não é uma questão difícil, tá? Essa não é uma questão difícil, mas é uma questão um pouco interpretativa. É você lembrar que o texto, o enunciado da questão está dizendo que a cada 100 minutos, isso vai reduzir a metade. Beleza? Então, foi uma questãozinha aí de soluções que eu quis trazer para vocês. É um assunto que geralmente dá um pouquinho de dor de cabeça, né? Às vezes, algumas questões, quando caem de soluções, ela dá um bug. Por sinal, eu fiz uma live aqui recentemente, né? Se você não assistiu, se você não me seguia na época, ou se você não pôde assistir no dia, clica aqui em cima, dá uma olhadinha para você assistir a live que eu resolvi algumas questões que foram do Enem sobre soluções. Vocês vão ver que tem algumas questões que são bem pesadas, tá? Mas eu super indico, eu acho que super pode te ajudar, super vale a pena. Beleza? Então, se ficou claro para você o vídeo de hoje, né? Se você conseguiu aí compreender rapidamente esses conceitos que a questão ela estava precisando, estava solicitando de você, dá aquele like, dá aquele joia, ajuda bastante. Ativa o sininho aí e comenta qual conteúdo você tem mais dificuldade? Qual conteúdo que você gostaria que eu resolvesse aqui um pouco de questões? Beleza? Um grande abraço para você e todo sucesso.